Nós estamos lendo o Evangelho de João, capítulo 13, e hoje vamos focalizar a reflexão no versículo 31 até 34. Apenas Judas saiu, Jesus disse: Agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus foi glorificado também por ele. Deus o glorificará em si mesmo, e é em breve que ele o glorificará. Meus filhinhos, eu só estou convosco por pouco tempo. Vós me procurareis, e como eu disse aos judeus, para onde eu vou, vós não podereis ir. Agora também a vós eu digo: um mandamento novo eu vos dou. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Vós também amai-vos uns aos outros. Nisto todos reconhecerão que sois meus discípulos, no amor que tiverdes uns para com os outros. Então, vamos iniciar uma reflexão sobre esse tema, começando com essa afirmação: o Filho do Homem é glorificado e Deus foi glorificado por ele. E no Evangelho, Jesus nos deixa entender, ele fala mais tarde claramente, que essa glorificação é a morte dele. Não a morte em si, porque não é o fato de ele ter morrido só que glorificou, é o fato da perfeita obediência no serviço humilde até a morte. A perfeita obediência à vontade do Pai. Isto glorificou o Pai. E Deus o glorificou também por isso. Então daí me veio um sentimento de a importância de a gente refletir sobre essa perfeita obediência à vontade do Pai nas nossas vidas. E poderíamos começar esta reflexão nos perguntando: como eu sei, como eu percebo, como eu compreendo qual é a vontade do Pai para a minha vida? Porque depois de compreendê-la, aí eu tenho a opção de obedecer a essa vontade ou não. Mas eu preciso me abrir para compreender a vontade de Deus, para então poder escolher obedecê-la. Qual é a importância disso? Se pensarmos que nós estamos aqui na Terra exatamente para vivendo na matéria, envolvido na matéria física, etérica, astral e do eu menor, a gente poder manifestar o nosso eu maior. Então, a nossa obediência começa em acolher de forma profunda, reflexiva, não mecânica, como a vida chegou até nós. Porque nesse chegar da vida tem a vontade de Deus, porque a forma como a vida chegou até nós, e se envolve nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, todo o contexto sociocultural, econômico, religioso, político, financeiro, do sistema que nos acolheu, cada micromovimento de não aceitação dessa circunstância que envolveu o nosso nascimento, nós estamos numa rebelião em relação à vontade de Deus. E aceitar essas condições não significa, necessariamente, não significa repeti-las.
porque como estamos na dualidade, também as condições encarnatórias refletem a dualidade, principalmente porque a dualidade está em nós, então a gente precisa ter sinais de sombra e luz no ambiente que nos acolhe, seja familiar, seja no ambiente da comunidade de destino, aqueles que a gente convive mais de longe. Estará presente aí a luz e a sombra. E o que seria obedecer de uma forma inteira, entregue à vontade de Deus? Será que seria copiar os comportamentos de todos do nosso sistema? Se pensarmos no segundo conceito que esse parágrafo traz, que seremos reconhecidos por sermos discípulos pelo amor que devoltamos um com o outro, poderíamos nos perguntar: será que amar profundamente alguém, por exemplo, que está manifestando uma parte sombria da dualidade dela e está no nosso ambiente familiar, é ser igual a ela ou é aprender com ela e voltar ao equilíbrio? Então, obedecer a Deus não é necessariamente repetir as condições encarnatórias, mas é obedecer o aprendizado que as condições encarnatórias traz. Ou seja, tudo que foi expressão do amor de Deus, vivo, pulsante no nosso sistema, manifestando comportamentos humanos amorosos, evolutivos, indicam caminhos para o nosso aprendizado, desenvolvendo aquilo que já está ali, tornando ainda mais amoroso, presente, inteiro, aquilo que já é amoroso, presente, inteiro. Mas se olharmos para as partes adoecidas do nosso sistema familiar e mesmo da comunidade de destino do entorno que nos envolve, como o amor de Deus, isso não significa que deveremos aumentar ainda aquele desequilíbrio. Ao contrário, o amor nos convida para realizar o que é benéfico, harmônico, harmonioso, que produz o bem. Então, se estamos diante daquilo que é sombrio no nosso sistema e que reflete as sombras que a gente veio trabalhar, caminhar no amor de Deus é fazer diferente daquilo. Então, se tem no meu sistema agressividade, praticar o amor de Deus ali é não caminhar na agressividade, mas usar a agressividade como um sinal para eu fazer exatamente aquilo que leva aquele sistema para o equilíbrio. Seria ser compreensivo, compassivo, amoroso, trabalhando na polaridade. Então, quando Deus nos diz, através do seu Filho Jesus, que glorificou a vida dele e que a vida dele glorificou a Deus pela sua perfeita obediência, Jesus tinha no seu sistema irmãos que não conseguiam perceber quem ele era, que o tratavam como uma pessoa inadequada. O que ele precisou fazer não foi se juntar a esse pensamento dos irmãos, mas foi fazer o oposto. Mas ele tinha também a presença de Maria, que compreendia a sua missão e a sua tarefa. Então, caminhar honrando aquilo que acolheu a vida dele na terra, através do que Maria lhe trazia, era ser fiel à sua missão. Então, glorificamos a presença de Deus na nossa vida toda vez que acolhemos como aprendizado as nossas condições encarnatórias e trabalhamos para desenvolver o que já é luminoso e curar o que é sombrio. Ao vivermos dessa forma, nós glorificamos
a presença de Deus na nossa vida. Glorificamos as estrelas guias que Ele colocou na nossa vida, na forma de pai, de mãe, de irmãos, de família espiritual terrestre e até família espiritual celeste, aqueles que inspiram os nossos sonhos, os nossos projetos evolutivos. Então, honrar a Deus é permitir que esses seres, a nossa família espiritual terrestre e celeste, validem, alimentem, nutram os sonhos evolutivos que eles acordaram em nós, ou que acordaram em nós na comunhão com eles. Isso também é honrar a presença de Deus, é glorificar a presença de Deus na nossa vida, é fazer com que a nossa vida caminhe para a realização dos sonhos mais evolutivos, amorosos, verdadeiros, que conseguimos tocar com a nossa alma. Cada vez que nos afastamos das ilusões, das distrações, dos equívocos, das ambições, dos medos, das cobiças, do materialismo, da separação da nossa verdadeira identidade, cada vez que nos abrimos para perceber que fomos criados à imagem e semelhança de Deus e que estamos aqui para encarnar um pedacinho a mais dessa imagem e semelhança de Deus, harmonizando aspectos da nossa vida, da vida daqueles que estão à nossa volta. Cada vez que escolhemos viver assim, glorificamos a presença de Deus em nós. E ao escolhermos esse caminho, nosso Pai Celestial glorifica a nossa vida, preenchendo ela de paz, serenidade, alegrias celestiais, serenidade, sensação de completude, sem precisar de coisas externas para isso. Mas como não somos anjos, ainda não vivemos totalmente nessa face das nossas possibilidades. Ainda trazemos partes que se rebelam quanto às coisas que não validam a nossa vontade menor, que não confirmam os nossos desejos do nosso eu menor. Ainda ou nos revoltamos, ou nos torçamos queixosos em relação a isso. Então, o que podemos fazer para podermos glorificar a presença de Deus, mesmo no trabalho com essas partes? Aí começa uma parte maravilhosa do que viemos fazer na Terra, que é o nosso bom combate interno, que é o trabalho de olhar para essas partes como as partes que estão fixadas no passado, nas ilusões, nas dores, nos medos, e como uma matéria-prima para que o trabalho da presença do nosso eu se faça aqui na Terra. Então, o primeiro trabalho que cada um de nós tem a fazer é o trabalho de olhar para essas partes que praticam a revolta ativa ou passiva, seja imprecando contra Deus, ou seja murmurando silenciosamente contra os seus planos para nós. É olhar para essas partes como partes desconectadas, que estão usando como olhar o olho do eu menor, estão querendo ter um plano melhor para nós do que o projeto de Deus para nós. Então, o melhor que podemos fazer é compreender que não existe plano melhor para nós do que aquele permitido por Deus, e que acontece às vezes a revelia da nossa vontade. E diante dessas partes, olharmos para elas como partes que estão cegas, precisando de ajuda,
e poder rezar por elas, pedir ao Criador assistência e cura para essas partes que, sem compreender quase nada do projeto de Deus para a nossa vida, se permitem se queixar ou imprecar quanto à mudança de planos diferentes daqueles que sonhávamos viver. Pai, assiste a cada um de nós nesta hora, aonde as coisas deixam de caminhar conforme a nossa vontade, para que possamos nessa hora nos aliarmos à Tua vontade. Dai-nos, Pai, a humildade de espírito necessária para podermos dizer se aquilo que eu sonhava mudou, é porque a vontade de Deus para mim é diferente daquela que eu pensava. E eu prefiro aderir à vontade de Deus do que ficar com um saudosismo ou com uma agressividade, querendo que a minha vontade, que não foi aprovada por Ele, dirija a minha vida. Pai, assiste cada um de nós nesta hora, para que não cometamos algum equívoco tão forte de lutarmos contra a Tua vontade. Dai-nos mansidão, dai-nos abertura no nosso coração para prescrutar a Tua vontade para nós. Dai-nos a liberdade de pensar fora do quadrado, de imaginar que Deus tem planos melhores para nós e que não precisamos ficar colados naqueles que o nosso eu menor sonhou. Dai-nos confiança no Teu propósito evolutivo para nós, Pai, para que o nosso gesto seja assim, a Tua vontade, que opera a harmonia do universo. Que possamos entrar de boa vontade, de bom coração, nesse fluxo de harmonia do universo, aceitando aquilo que vem ao nosso encontro e que é diferente daquilo que o nosso eu menor decidiu que é bom para nós. Dai-nos a liberdade de não ficarmos presos a esse eu menor, de podermos navegar com liberdade em perspectivas não conhecidas do futuro. E que fazendo assim, possamos experimentar as alegrias centuplicadas das Tuas bem-aventuranças, totalmente disponíveis para todos em nós que Te tomam como propósito, meta e inspiração. Guarda-nos, Pai, de todo o mal, externo e interno, advindo das partes que nós ainda não Te conhecem. Nos protege desse mal, das ilusões dessas partes, do voluntarismo dessas partes, do apego dessas partes, a coisas que estão morrendo. Dai-nos a coragem de deixar os mortos enterrarem os mortos e a coragem de podermos abrir o nosso coração e a nossa face para o sol que nasce todo dia, trazendo a lembrança da Tua presença entre nós através do Teu Filho, o ser solar que se compadeceu do nosso destino e veio em nossa ajuda. Gratidão eterna, infinita, para podermos tê-lo entre nós, Cristo Jesus.
possamos cultivar em nossos corações um ninho para a Tua presença, e que a Tua presença a cada dia nos inspire para o passo que seria a resposta para o Teu chamado e não para as nossas ilusões. Que assim seja.